Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que estas imagens estão chegando aí na tua terra. Para tu que está nos assistindo pela primeira vez, você é bem-vindo ao canal Construindo Conhecimento. Se inscreva e aperte o sininho da notificação, é muito importante. Então, Construindo Conhecimento tem a honra e o prazer de convidar a nossa querida professora Denise da Costa. Ela que vai nos falar um pouquinho da sua experiência de campo em Moçambique como uma mulher negra. Então, portanto, vale a pena, convido vocês a assistir a entrevista por completo. A gente convida a nossa convidada para se apresentar. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Como você falou, dependendo de que horas você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Denise Ferreira da Costa Cruz, né? Mas Denise da Costa, que é como eu e a minha família, por parte de mãe, nos apresentamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, né? Sou de Belo Horizonte. Caralho, gosto de lá. E eu sou professora aqui na Unilab, com muito prazer e orgulho, por ser uma professora no ensino superior, né? E por ser uma professora numa instituição que se propõe a ser um projeto decolonial, um projeto que se repensa, que repensa os cânones, né? Então é com muito prazer que eu exercito o meu trabalho nessa instituição. Tá bom, para não demorar tanto, vamos para a nossa primeira questão, né? O que é ser uma mulher negra no Brasil, por exemplo? Pois é, ser uma mulher negra no Brasil, eu só posso falar a partir da minha experiência, né? Porque tem uma multiplicidade de experiências do que é ser negro no Brasil. Inclusive, eu estou entrando em contato com uma outra experiência da negritude aqui no Ceará, em Fortaleza e em Redenção, que são as cidades que eu frequento, que eu circulo. E, bom, são outros códigos simbólicos, vamos dizer assim, né? E aí eu estou aprendendo também o que é ser negra no Ceará. Mas para mim, ser negra é parte de uma construção social, né? Uma construção social em que, quando eu era criança, eu era a única aluna negra de uma instituição particular, de uma escola particular. Então eu era muito perseguida, né? Politicamente pelas outras crianças. Eu brinco que é politicamente porque tem uma política mesmo racialista e racista de perseguição, e ela começa numa idade de quando a gente é muito criança, assim, muito pequeno, desde muito pequeno já começa esse tipo de perseguição. Então eu era sempre apontada como uma macaca, negra, do cabelo pichainha, do cabelo duro, e aquilo sempre foi vivido com muito drama por mim, e eu não entendia o porquê dessa perseguição. Além disso, as outras crianças, elas não comiam comigo, né? Pensando que a comida é esse momento de compartilhar experiências e de troca, o recreio como esse momento dessa partilha, e as crianças não se recusavam a se alimentar comigo, né? Então eu não entendi o porquê daquilo, e na minha casa, minha mãe é professora de português e alemão, então tinham muitos livros sobre nazismo, eu devorava aqueles livros secretamente. Tinham poesias, literatura, jornalísticos, tinham várias formas de abordar o nazismo, e eu entendia que de alguma forma aquilo fazia sentido para mim, aquilo fazia sentido da subjetividade, da perseguição e da rejeição que eu estava vivendo, mas eu não entendia o porquê. Mais tarde, esses livros eles foram indo embora da estante da minha casa, e eles foram sendo substituídos por livros sobre a questão racial, que foi quando minha mãe entrou em contato com essa discussão e nos introduziu a esse debate, né? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe trabalhou numa ONG vinculada ao movimento negro, e eu vendia bonecas negras nas feiras, né? Então eu já estava começando a me construir como uma mulher negra. Tudo isso estou falando para dizer como que é parte de um construto que está, inclusive, nas crianças, porque as crianças aprendem a ser racistas, aprendem que existe racismo, aprendem que tem diferença de cor, de textura de cabelo, e elas usam isso, né, para fazer a sociabilidade delas. E é um construto, e é uma coisa que eu vivenciei desde que eu sou muito pequena, e eu tomei consciência também, de uma certa forma, desde muito pequena. Então, o que é ser negra no Brasil? É aprender, né, e aí, dentre outras coisas, a positivar essa negritude, lutar por essa negritude, lutar por espaço, o tempo todo ser constrangida pelo fato de você ser negra, pelo seu cabelo ter a textura que tem. O meu está preso hoje, mas ele é crespo, e é ser rejeitado, é ser
ser esquecido, é ser maltratado. Mas também tem um lado muito positivo hoje, que a gente vê um crescimento de uma consciência negra no Brasil e a ressignificação desses significados todos que são muito perversos, né, para a nossa singularidade. Isso é importante. Para mim, quando alguém fala sobre isso, essas coisas não outras crianças não aceitar comer, se alimentar, isso tipo me faz pensar muitas coisas, sabe? Como eu nasci num outro país, né, a gente não vive isso na infância, né? Entendeu? Como sendo um país, bom, mais de 99% negro, né? Isso a gente não vive isso. Isso para mim é muito triste, é estranho, muito triste assim. Bom, como ser negra no Brasil, a gente falou sobre isso, né? Então, e se apresentar, né, numa outra sociedade. Sim. Onde a maioria da população, aqui a maioria é negra, mas sim, lá 99 é outra coisa, né? Outro signo. É outro signo, sim, que é negro. Como é que tu vê isso? Quando tu foi para Moçambique, numa outra sociedade também que é negra também. Sim, essa é uma questão muito interessante, assim, porque além de eu ter me construído como negra, eu construí uma África mística, né? Que é uma coisa que é comum e recorrente e que é sempre reconstruída e realimentada no Brasil, porque a gente tem essa coisa de, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu estava em sala de aula e aí a gente ia estudar a escravidão, né, que é um problema, né, já diz Beatriz Nascimento. A gente tem uma obsessão por estudar a escravidão e a gente esquece de estudar as insurreições que houveram, os quilombos que resistiram, as guerras que foram travadas, né? Então a gente lê a escravidão como aquela coisa passiva, aquela coisa dominadora, e tem um motivo para isso, tem um motivo político muito claro para isso, que é o tipo do controle mesmo e da humilhação, né? Então eu li no livro: os negros vieram da África como escravos. Primeiro que a categoria escravo já é problemática, né? A gente usa a categoria escravizado, porque não tem uma passividade nisso, né? Teve luta, teve resistência. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Os africanos não vieram aqui, vamos, né? É uma coisa pacífica. A gente quer ir para o Brasil. Ou então a gente veio e está tudo bem, a gente não vai se revoltar, não vai se... Né? E aí tem várias formas de insubmissão, mas não é o caso falar agora. Então eu construí uma África mística, essa África que é a Mama África, né? A Mãe África, de onde vieram os meus antepassados, né? E de onde o que me dá essa cor, o que me dá essa textura de cabelo, o que me traz a minha ancestralidade. Então, por mais que eu tivesse lido muito sobre Moçambique, sobre Guiné-Bissau, sobre Cabo Verde, sobre Angola, antes de ir para Moçambique, antes de pisar em solo africano, eu idealizei muito também. Então, quem idealiza se frustra, né? Então, assim, quando eu fui para Maputo, e eu falo isso um pouco no meu livro, Que Leveza Busca Wanda, a primeira impressão da cidade foi de frustração imensa, assim, né? De ver, assim, que as pessoas estavam usando roupas como eu, calça jeans, não aqueles tecidos africanos, aqueles turbantes, entendeu? Porque a gente acha que a gente logo, eu que estou falando a gente, eu que fui socializada no movimento negro no período da minha vida, a gente acha que vocês vão estar todo mundo de tecido, com os turbantões, e às vezes sim, às vezes não, mas lá em Maputo não era a moda do momento, né? As pessoas estavam de calça jeans, de camisetas, os homens estavam de gravatas, de ternos. Então eu fiquei muito frustrada. E aí a segunda frustração é se não se encontrar como negra. E aí eu vou contar mais uma história. Eu estava no Centro Cultural Franco-Moçambicano e eu falei para uma mulher moçambicana que eu queria trançar os meus cabelos. Ela falou para mim: trançar os seus cabelos? Mas para trançar? Por que trançar? O seu cabelo não vai ser trançado. E eu não entendi. Eu falei: mas como assim? Eu sempre trancei os meus cabelos no Brasil. E trança é um signo de afro-brasileiro, de africanidade, né? Exatamente. Aí ela falou: não, e eu tentava buscar as pessoas para trançar meu cabelo, as pessoas sempre rejeitando meu cabelo, falando que ele era leve, que ele era mole, que ele não dava para trançar, que a trança não ia ficar, até que eu entendi que eu não era negra, não era lida como negra, mas sim como mestiça, né? Então, isso foi também uma coisa assim difícil de lidar, porque eu tinha construído a minha identidade negra baseada numa ancestralidade africana, e aí quando eu estou em campo, isso é desconstruído, né?
Então é como se um castelinho ganhasse, fosse tipo, o que é ser negro aqui no Brasil é diferente de Moçambique. O que é ser negro, exatamente. É Moçambique. E aí eu era vista como mestiça, porque aí mestiça tem umas outras simbologias, né? Outro lugar simbólico. Bom, ser negro no Brasil, em Moçambique, nos países, principalmente nos países africanos, é uma coisa que não é uma questão, eu acho que não é uma questão que não é muito debatida, entendeu? Mas a gente vê mais pela aparência, entendeu? Não, quando você tem a pele mais clara, você... Bom, você... Então, a terceira questão, vamos ver, como é que essa redescoberta, né, afeta a sua produção atual? Assim, essa redescoberta, quando tu foi para Moçambique, já se descobriu uma outra pessoa, né? Não uma outra pessoa, não estava exatamente, mas percebeu que as coisas não são mesmas em todos os espaços. Sim, não, eu costumo falar que quando eu estou em sala de aula, eu tenho os alunos internacionais em sala de aula, eu sempre peço licença para me dizer uma mulher negra. Licença no sentido que eu sei que para eles tem uma hierarquia, o fato de eu ser mestiça e não negra. Tem uma hierarquia, no caso de Maputo, tem uma rejeição, né? O sem bandeira, o que não é nem lá nem cá, não é nem moçambicano, nem de lugar nenhum. Mas também tem uma hierarquia, porque é um padrão de beleza, é uma estética desejada, é um cabelo que estava na moda na época que eu fiz campo, né? Na moda que eu falo era desejado e tal. O mestiço ele tem esse lugar ambíguo de rejeição, de beleza, de poder e de hierarquia, né? De ser um pouco snob. Você acha que não? Você está na dúvida? Tipo assim, o mestiço, assim, eu vejo o mestiço como tipo um indivíduo que está entre dois mundos, né? Sim. Então, muitas das vezes ele é rejeitado, ou ela é rejeitado aqui e ao mesmo tempo é rejeitado no outro canto. Sim. E eu acho que um dos maiores impactos de eu ter me pensado mestiça na minha produção intelectual atual é pensar nas nuances das categorias que a gente vive, assim, das categorias raciais. Então, por exemplo, eu tenho pensado muito como que é sutil, assim, essa coisa da categorização, ela é um tanto quanto... Ela é um pouco mais fluida do que a gente gostaria que fosse, sabe? Ela é um pouco mais contextual, mais relacional e mais negociada. Negociada, exatamente. Né? De acordo com as relações que são dadas. Então, assim... E aí tem tudo a ver com a minha pesquisa, porque os cabelos, o que são? Essa troca incessante de perucas, cabelos, extensões... É brincar com a mutação, né? É brincar com a possibilidade de ser mais de uma pessoa. Então, essa coisa aqui no Brasil é a mesma coisa. As mulheres usavam cabelo liso, tem mulheres brancas que usam, da pele clara, que usam cabelo liso. E quando elas usam cabelo crespo, elas são lidas como menos brancas, né? É isso aí. E aí eu tenho alunas quilombolas que têm a tez muito clara, mas têm os cabelos crespos. Então, para mim, também é uma novidade, né? Então, o que eu estou querendo lidar nesse momento é com essas categorias culturais que são encontradas nos contextos que a gente estuda e como que elas são maleáveis, né? Manipuladas e contextualizadas. E é nesse sentido que eu tenho pensado mais a minha produção atual. Essa questão é muito bem complicada. É bem complicado. É bem complicado. Eu percebo que ser negro, assim, mestiça... Porque aqui que eu comecei também a ouvir esses termos, assim, moreno, assim, mulato já ouvia, né? Mas moreno, assim, moreninho, essas coisas assim, eu nunca ouvi, assim, entendeu? Mas isso é bem complicado, é muito bom a gente pensar sobre isso e debater também. Então, a metáfora que eu gosto de usar não é que eu estou falando que a raça é uma coisa fluida, né? Mas ela é negociável, ela tem uma fluidez, mas ela também se quer ser estática, né? A metáfora que eu uso é de um rizoma que não tem controle, que você não sabe para onde vai, mas ele que quer virar arbóreo. E aí, quando ele vira uma coisa arbórea, ele solidifica nessas categorias. Então, é nessa dinâmica entre rizomático e arbóreo
que a gente... Gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não perguntou? Não, é só isso mesmo. Então, a gente agradece a professora por aceitar esse nosso convite. Então, a gente espera tê-la mais conosco e abordar mais outros assuntos relacionados, dependendo do temática que a gente vai pensar depois, né? Sim. Então... Obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muito obrigado. Então, a gente se despede, fica aqui, deixe o seu comentário sobre a nossa conversa e tudo mais.